no mês das mães, a gente costuma de falar de amor, celebração e vida. Mas hoje a gente também abre espaço para falar de saudade, de ausência e de um amor que continua existindo, mesmo depois da perda. A Juliana é mãe do Rafael e também do Gabriel e da Laura. Obrigada por aceitar meu convite, amor. Que agradeço por ter me chamado. Não era pra eu chorar logo na intro, gente. Obrigada, amiga. Gente, é um episódio que vai ser muito significativo para mim por poder trazer a história da Ju. Ela é uma amiga minha de infância, minha rival de infância. A gente se odiava na infância. Inimigas de infância. E que ela passou por uma trajetória que, assim, eu admiro muito ela enquanto pessoa, enquanto mãe, por tudo que ela passou e que ela enfrenta e vem enfrentando a cada dia. Então, obrigada por confiar em mim mais uma vez. Eu que agradeço por ter lembrado de mim, por ter pensado em mim e achar importante que eu compartilhe a minha história também. Meu amor, antes de tudo, como que você gostaria de apresentar a sua história? A minha história como mãe, eu acredito que são coisas distintas, né? distintas. A gente pode começar com a Juliana e depois a maternidade, como entrou na sua vida. Eu sou uma pessoa antes da maternidade e outra depois da maternidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não mesmo. Minha história antes de tudo era cheia de loucuras, cheia de... A Juliana antes era aquela que ia no shopping todo sábado. Acabava com tudo. Totalmente irresponsável, totalmente fora do controle e ao mesmo tempo em controle, no controle de tudo, né? E depois que eu virei mãe, é aquilo, a gente realmente perde o controle de tudo e a gente começa a ver a vida de uma forma que a gente não via antes. A gente começa a se preocupar demais, a gente começa a cuidar de outras vidas. Então a gente começa a levar as coisas mais a sério, a gente começa a criar mais responsabilidade. Então é muito diferente. Ser mãe mudou a minha vida, realmente. E como que surgiu a maternidade para você, amiga? Como surgiu? Você diz como eu quis ser mãe? Uhum. Eu tinha uma curiosidade, como diria a Dona Anice. Eu queria saber como que era. Eu queria quebrar o ciclo, eu queria quebrar aquilo que a gente estava acostumado. Eu queria ser mais comunicativa, eu queria criar uma criança, criar uma pessoa para o mundo. Então eu queria ensinar sobre sentimento, eu queria cuidar de uma forma que a gente não estava acostumado. Então eu falei, não, eu quero mudar daqui para frente. De onde eu vim para frente eu quero fazer diferente. Então aí que eu falei, quero ser mãe. E aí surgiu o Rafinha. E aí, no meio da pandemia... Aconteceu algo ali... Um acidente. Brincadeira, a gente queria mesmo. A gente não sabia que ia dar certo, eu nem sabia que eu era fértil. Né? Nunca fiz exame para isso, então a gente falou, que se? E foi. E aí veio o Rafael, completamente fora da casinha, doidinho. Obrigada. O Rafa, ele era muito agitado, ele sempre foi muito agitado. Diferente do que muitas mães passam, que o primeiro filho é o mais quietinho, e aí dá vontade de ter outro, porque foi tão tranquilo. Não, o Rafael veio para virar tudo de ponta cabeça. E, assim, era tudo muito difícil, né? Primeiro filho. Pandemia, eu tive ele, eu nem saía de casa. Então, nossa, assim, eu lembro que eu fui pegar os docinhos com você na sua casa, na primeira casa que você morava, com o Jeff, e o Rafinha era bebezinho ainda. Eu fazia doce com ele no sling, deixava no chão, naqueles tapetinhos, e ia virando. Mas foi um perrengue com ele, porque ele chorava muito, muito. E eu era muito nervosa também. Por conta da pandemia, da pressão psicológica, de tudo que acontecia. Né? Eu era muito nervosa, muito acelerada. Então, acho que eu passei isso pra ele também. Acho que a criança, ela tem muito da gente. Acaba sentindo, não tem como, né? Sim. E aí, como que foi, assim, esse primeiro momento de ser mãe? Porque a gente não aprende, né, na teorias e tudo, é só na prática, né? Assim, eu me preparei muito. Quando eu tava grávida e como eu ficava o dia inteiro em casa, eu me preparei muito. Eu pesquisei Instagram de gente que falava de sono, que falava de rotina, de alimentação, de como é ser mãe, que não sei o que. Tudo que dava também, eu pesquisei. Então, assim, eu achava que eu tava preparada.
E realmente, muita coisa me ajudou. Se eu não tivesse pesquisado tanta coisa e lido tanto quanto eu li, eu ia ter penado muito, muito mais. Não que eu não tenha penado, penei pra caramba. Mas ia ter penado muito mais, então me ajudou muito. Mas assim, mãe de primeira viagem, né? Eu ia tomar banho e ouvir o choro. Então assim, eu não O conseguia ir no banheiro desespero. sozinha, porque era o primeiro filho. Aí depois do segundo filho. E falando em segundo, como que foi o Gabi nessa, como ele surgiu? O Gabi foi também planejado, tá? Nenhum dos meus filhos foi sem planejamento, todos foram planejados. Eu também não sabia que ia vir tão rápido. Tanto o Rafael quanto o Gabriel foi uma tentativa de engravidar e eu engravidei. E o Gabi, a gestação já foi um pouco mais tranquila, menos ansiedade. Eu escondi ela por muito tempo também. A maternidade com o Gabi, como que foi a gestação? A gestação foi mais tranquila, né? Foi babado. A maternidade do Gabriel, a gravidez do Gabriel foi muito mais tranquila. Só que meu corpo já estava um pouco mais cansado e eu não treinava, eu não me cuidava. Então, assim, eu senti muito mais dores no corpo ao longo da gestação, mas não foi nada que. O Rafinha tinha quantos anos quando você teve o Gabi? Quando eu Quando você engravidei do engravidou? Gabi, ele tinha 1 ano e 1 mês. Nossa, a diferença é bem pouco. Você estava amamentando então ainda? Tava. Não, eu tinha acabado. Assim, com 1 ano, o Rafa ele quis ir parando. Olha que Ele parou independente. sozinho de mamar. E assim, eu não ia mais oferecendo a torta direita. Eu comecei a. Não, se ele não tá pedindo, eu vou deixando. E aí ele parou. Chegou um momento que ele não pediu mais. E aí, um pouco depois disso, eu engravidei. Mas a gente quis essa distância curta. Assim, eu não quero que seja uma distância muito grande. Né? Eu quero que eles possam crescer juntos, né? Que a gente depois descanse junto também. Porque depois que todos crescem, a gente descansa mais. Exatamente. Então, esse tempo também foi planejado. E o Gabriel, quando ele nasceu, ele era muito calmo. Gente, desde que ele nasceu, ele dormia a noite inteira, ele era super risonho, super quietinho. Não dava trabalho, nada, nada. Ele sempre foi muito risonho. Eu lembro quando eu conheci ele, na alegria dele era surreal. Ele era a coisa Amiga, mais linda. ele sempre ria muito, independente, ele podia estar doente, com febre, ele acordava dando risada. Então, assim, Gabriel me ensinou muito sobre alegria. E como que foi esse momento de 1 ano de vida com o Gabriel? Foi alegria. O Gabriel foi alegria para mim, para nós todos. Foi uma fase muito difícil para mim, porque eu tava com um neném não de 1 ano, né? Eu tava com um neném pequeno e outro com menos de 2 anos de diferença. Uhum. Então, eu tava com 2 nenéns em casa, 2 criancinhas muito pequenas. Então, o Rafa queria participar de tudo, ele queria trocar o Gabriel, ele queria levar o Gabriel para cima e para baixo. Tudo que eu ia fazer para ele, tinha que fazer pro Gabriel, ou o que eu fazia pro Gabriel, tinha que fazer pro Rafael. Só que também foi uma oportunidade incrível de introduzir uma rotina para os dois. Então, eu amei que eu comecei a fazer tudo em rotina. Então, a gente começou a estipular hora do banho junto, hora de dormir, dormia junto, hora de comer, comia junto. Apesar de parecer mais difícil ter 2 filhos, quando você coloca essa rotina, acaba facilitando mais. Um segue o outro. Que delícia. Infelizmente o Gabriel partiu muito cedo. Como que foi esse período para você, Ju? Eu acho que a parte mais difícil de quando ele foi muito rápido. Foi porque foi muito rápido. Então, em um dia ele estava comigo e no dia seguinte ele morreu. Então, acho que pra gente lidar com essa situação repentina foi muito mais complicado do que a morte em si. Né? Num dia ele estava lá em casa dando risada, num dia a gente estava pegando ele no colo e no outro dia a gente não estava mais. Eu me considero uma pessoa que lida muito bem com as situações da vida. Claro, é muito difícil. Eu passei por uma situação um pouco complicada. No dia que ele faleceu, eu fui morar com a minha mãe. Eu, meu marido, meu filho, todos nós fomos morar. Não voltei mais na minha casa antiga. Eu tinha que voltar para fazer mudança, mas eu não conseguia. Eu entrava lá e não conseguia fazer. Não conseguia encaixotar nada. É muito doloroso, né? Você voltar para casa que você conviveu com seu filho. Foi onde ele nasceu, né? Eu mudei grávida, mudei e ele nasceu. Então, todo ano que eu tava com ele, eu passei lá. E tudo lembrava ele ali, né? E morei com a minha mãe, né? Fui morar com a minha mãe nesse tempo. Aí, assim, a gente acha que a gente tá bem. Aí,
o corpo começa a falar, tive problemas no estômago, cheguei a emagrecer quase 10 quilos, menos de um mês depois. E assim, enfim. Mas independente de tudo que aconteceu, tentei voltar a me cuidar. Mas ao mesmo tempo, eu não estava morando na minha casa. Eu não tinha casa. Então eu não senti que eu consegui viver meu luto. Eu senti que eu estava tentando mascarar ele o tempo todo. Não porque eu não podia, mas porque eu não tinha um lugar que era meu. E enfim, mas aí eu fui conseguindo lidar com as coisas, fui melhorando. Eu me considero uma pessoa muito resiliente. E assim, aconteceu. O que eu posso fazer com o que aconteceu? Não tem como eu mudar o que já foi. Então eu pego tudo que aconteceu e eu tento tirar alguma coisa para levar para frente. O Gabriel, ele me ensinou muito sobre alegria. Então, depois que ele foi, eu comecei a ver isso no Rafa. Então eu comecei a valorizar muito mais essa parte, essa questão de alegria, de ser leve. E comecei a pegar muito menos pesado. Eu era muito chata. Eu era muito... brigava o tempo todo. Eu não conseguia ver leveza. Eu levava a maternidade de uma forma um pouco mais pesada. E eu acabei deixando com que isso transformasse a minha maternidade. Então eu acho que, apesar de tudo de ruim que aconteceu, tudo de difícil que aconteceu, eu consegui levar de uma maneira benéfica para mim. O Gabi te ensinou a ser leveza. Eu lembro no momento quando aconteceu, quando você postou, assim, a primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus, como que tá a Ju? Foi a primeira coisa ali. Eu travei, eu lembro até hoje que foi a Isabela me mandando mensagem, eu falei, como assim, como assim? Aí eu entrei no seu Instagram, eu vi, falei, gente, o que tá acontecendo? Foi onde... Falei, meu Deus, como que tá a Ju? E a minha única preocupação era como que você tava. Era como você estava. Na época, no dia, na semana que aconteceu, eu tava bem. Porque eu não tinha Tava no automático, tinha caído né? a ficha ainda. Então, assim, não, tá tudo bem, mas aí você chega depois, você não encontra mais ele. Você não tem mais a responsabilidade com ele. Então, aí, no dia a dia, é o que dizem, o luto, ele não é difícil no velório. No velório é difícil. Nossa. Mas a grande questão é o dia a dia. É a ausência, é a falta. E tem uma frase que você me disse que, assim, eu levo pro resto da minha vida para todos os exemplos. Que, assim, de contexto geral, é quem ama deixa partir. Que eu lembro que você falou para mim que você viu o seu filho de uma forma que você falou assim, filho, se você tiver que se descansar, você pode descansar. Eu acho de uma fortaleza essa sua frase. Muita gente Surreal. Muita gente não entende. Muita gente pede, vê alguém no leito de morte, vê alguém ali numa UTI e fica pedindo pra ficar, pra acontecer um milagre. É claro que eu queria um milagre. Com certeza. Só que eu não posso ser egoísta de ver o meu filho do jeito que ele tava e falar, fica, por favor, fica, custe o que custar, não custe o que custar, qual que vai ser a qualidade de vida? Eu quero que fique comigo, mas se você achar que você não aguenta, se você achar que tá cansado, tá tudo bem. Eu me viro aqui. E você tem sido uma mãe incrível pro Rafa. Amém, muito obrigada. Eu me esforço muito. O Rafa é uma criança surreal. E minha mãe fica admirada. E ela adora quando você vai lá em casa, você vê que ela fala, cadê o Rafinha? Cadê o Rafinha? Pra mim mais, as pessoas só querem meu filho. Só querem o seu filho, amiga. Sinto muito. Porque, gente, o Rafa é de uma educação e é de um amor. E há quem chegue e diga, de onde ele tirou isso? Eu fico passada, eu ensinei. Eu ensinei. Veio de mim. Ai, amiga, mas eu me esforço muito. O Rafa é valioso, ele é muito precioso. Ele é fora de curva, né? Ele é fora de curva. E depois desse período, como que foi pro Rafinha durante esse um ano? Sem um irmãozinho? E você e o Jeff tentando lidar com tudo isso, né? Amiga, eu e o Jefferson, a gente lida de maneiras diferentes com o luto. Eu gosto de falar, eu gosto de conversar. A única maneira que eu tenho de manter meu filho vivo é falar dele. Ele não tá mais aqui. E o Jefferson já não é de falar muito. Então, assim, em casa, eu respeitei muito o luto dele.
em não ficar falando disso o tempo Uhum. todo. E o Rafa era muito pequeno. O Rafa tinha 2 anos, 10 meses. Ele não tinha 3 anos ainda. E quando aconteceu tudo, foi numa segunda-feira de noite. Então, quando eu cheguei em casa do hospital, o Rafa estava dormindo. O dia amanheceu e eu não consegui. Eu não consegui levar ele no velório. Então, eu pedi pra escola, mandei ele pra escola, pedi pra escola me ajudar. Porque os professores sabiam, os professores eles eram na mesma escola, então... É o desespero, né? O que a gente faz? É a sua Então- dor com a dor do seu filho. Então, assim, eu não ia conseguir cuidar dele. E, assim, ninguém estava em condição de cuidar dele, porque ele precisava de cuidado. E a gente tava um pior que o outro. Sim, com certeza. Então, assim, minha mãe, que era minha rede de apoio, péssima. A minha sogra, péssima. Meu marido, péssimo. Todo mundo, ninguém entendia o que estava acontecendo. Minha irmã, sem chão. Então, assim, ninguém sabia lidar com nada. Então, se fosse hoje, eu faria diferente, mas não é hoje. Então, não tem como a gente mudar o que já foi. Mas ele foi pra escola, ele ficou na escola. Então, assim, pra ele, o irmão dele sumiu. Ele não viu. Então, foi muito difícil pra ele. Porque ele procurava o irmão. Na escola, ele queria ir até a porta da sala do irmão. Ele perguntava pra professora: cadê meu irmão? Então, e aí o Rafa foi entrando numa situação de distanciamento. Ele começou a se distanciar da realidade, sabe? A escola chegou a me chamar pra conversar sobre isso, porque ele tava distante. Assim, ele tava vivendo num mundinho dele, na cabeça dele. E aí foi quando as coisas começaram a ficar preocupantes, que eu entendi que, difícil ou não, eu precisaria conversar com ele nas palavras que ele entenderia. Comecei a pesquisar vídeos de luto para criança, deixar ele assistir, colocava lá no YouTube luto infantil, enfim. Comecei a mostrar conteúdos para ele, contar histórias. E aí ele foi entendendo, só que eu não sei se de fato ele entendeu. Parece que ele entendeu. Hoje que ele é mais velho, ele parece que Conseguiu entender. conseguiu, mas na época eu não sei se... Mas enfim. Você conseguiu voltar ali pra ele, ali, conseguir... Porque é difícil a gente, diante da nossa dor, olhar pro outro, né? Independente, é o seu filho ou não, mas é você tentar também entender a dor dele, conversar com ele sobre a dor dele. Cada um sente de um jeito, a gente não sabe o que fazer. Principalmente por ele ser tão novinho, né? Eu falei, meu, eu tenho que falar de morte com uma criança de 2 anos e 10 meses? Será que vai Como entender? que eu vou fazer isso? Nem eu sei lidar com a morte. Não. É a primeira vez que eu tô lidando com ela, assim, de maneira tão próxima de mim. Já tive perdas, perdi meu padrinho, que eu amava muito também, perdi um amigo há muitos anos atrás, só que, Como? gente, perder um filho é outro, another 500, outros 500. Tem nem o que falar, tem nem o que falar. É uma dor totalmente inexplicável, inexplicável. E aí, nesse meio tempo, ano passado, você teve a gestação da Laurinha. Tive. Anunciei ela no meu casamento, porque eu decidi... Babado. E eu lembro que foi digníssimo. Quis fazer um discurso impactante mesmo. Eu já sabia, eu só não sabia que era uma menina. Quando eu descobri que era uma menina... Poucas pessoas sabiam, a maioria não sabia. E aí a revelação do sexo mesmo foi total surpresa. E quando falou que era uma menina, eu surtei. Ai, gente, veio pra mudar mesmo tudo que eu entendi. Eu ainda fiquei, meu Deus, cuidei de 2 meninos. Eu nem sei como é que cuida de menina. O que faz? Mas eu tava preparada. Tava esperando, né? E como que foi esse período? Amiga, foi uma gestação muito mais complicada pra mim, porque é o que eu falei, eu já não tava me cuidando mais também. Porque antes do Gabriel falecer, eu era uma pessoa que tinha uma rotina muito rígida. Fazia academia, comia bem, eu me cuidava. E depois que o Gabriel foi, eu não consegui voltar nessa rotina, morando com a minha mãe também, não conseguia me sentir em casa. Uhum. Porque não era a sua casa mais, né? Quando a gente sai da casa dos pais, voltar a gente não sente mais pertencente, né? 6 anos já, Sim. morando com meu marido. Não é que assim, o seu pai, sua mãe, não é essa questão, é que é sua casa. Meu cantinho. Seu cantinho, exatamente. Então, e a questão psicológica também, não conseguia voltar. Tentei entrar na academia de novo, saía, voltava, saía. Tentava caminhar, caminhava, voltava. Mas enfim, então eu comecei a sentir muitas dores. A gestação da Laura foi mais dolorida pra mim. Em relação à dor das costas. Enfim, foi um pouco mais dolorida, mas... E eu tava bem mais... não socializável.
Então eu não socializava muito, eu não saía, eu não... Poucas pessoas sabiam que eu tava grávida. Acho que eu cheguei a postar no Instagram 1 ou 2 vezes, assim, mas poucas pessoas sabiam. Então eu não tava compartilhando muito sobre a gestação, sabe? Uhum. Eu É queria que as viver redes mais. sociais, as redes sociais A às vezes não é idade tão boa, chega, a né? idade chega, a gente quer ficar mais quietinho. Mas a gente tava numa expectativa muito grande. A Laura, ela foi planejada, ela foi muito calculada. Nossa, ela foi calculada, milimetricamente calculada. Ela precisa nascer até tal data, porque em tal data eu já vou ter pego a chave do meu apartamento. E aí, que nesse meio tempo a gente comprou um apartamento. E só que ela tava na planta, precisava esperar sair. Eu falei, não, ela vai nascer até no máximo final de agosto. Porque quando a gente pega a chave, a gente pega em junho, julho. Então, assim, a gente já vai estar com o quartinho pronto, tudo pronto. No fim, o apartamento não entregou. Ela foi. E eu entendi, eu falei, meu, eu acho que eu calculei demais. Eu acho que eu não deixei Deus agir. E eu acho que o que eu posso tirar disso aqui agora é que não é no meu tempo. Não é milimetricamente calculado que as coisas têm que ser feitas. Então eu aprendi a respeitar esse tempo de Deus. Como que foi essa partida para você, Ju? Foi como se fosse a quebra de um sonho, sabe? Porque é completamente diferente uma perda da outra. Não é o mais fácil ou mais difícil. São diferentes. E a Laura, ela ter ido antes de chegar, foi como se tivesse quebrado um sonho mesmo. Eu perdi a expectativa de conhecer ela, eu perdi a oportunidade de sentir o cheiro dela. Eu não tenho na memória um sorriso. Então, assim, são perdas muito, muito diferentes. Porque, no caso da Laura, eu queria conhecer um sorriso. Eu queria conhecer um choro. E eu não tive essa oportunidade. No caso do Gabriel, quando eu lembro dele, eu lembro do choro. Eu lembro do sorriso. E eu não sei o que é mais difícil. Porque tudo é difícil. São partidas totalmente diferentes, em situações totalmente diferentes. Porque, assim, a Laura, ela nasceu não. Ela veio quase na hora dela nascer. Ela faleceu quase na hora dela nascer. Então, ela faleceu dia 22 de agosto. A data prevista de parto era no máximo 10 de setembro. Nossa, muito próximo. E a gente estava com expectativa de que ela nasceria antes, por causa do meu histórico, né? De gestação, de parto mais rápido. E aí... aconteceu como aconteceu. Como que foi para você lidar com esse luto, com esses lutos e com o Rafinha ao mesmo tempo? O luto da Laura, pra mim... Tô colocando a mão no microfone. Eu acho que eu meio que tava calejada. Como se eu já estivesse esperando algo ruim. Eu questionei muito na hora. Mas a parte mais difícil de perder a Laura foi o Rafael. Porque o Rafael queria muito. Ele tava numa expectativa muito grande. Tudo que ele via, ele falava, eu quero comprar pra minha irmã, eu quero levar pra minha irmã. Ele queria que ela dormisse com ele fazia planos com ela. E aí, quando ela faleceu, eu não quis cometer o mesmo erro da outra vez de não deixar ele ver. Pra ele poder entender. E aí eu deixei ele ver. E foi muito difícil deixar ele ver. E amiga, você não errou de primeira. Você não errou. Eu falo isso pra você e vou repetir pro resto da minha vida. Você achou que você fez o que achou que era certo. E é isso. Ou a gente não tem Fiz o que dava. Não tem um papel, não tem um negócio escrito, você tem que fazer isso. Ninguém sabe o certo. Ninguém sabe o que é perfeito, independente do que te disseram. Desculpa, a pessoa foi errada. A pessoa que falou pra você o que falou foi totalmente errônea, totalmente fora da empatia, não entende. Como que você vai adivinhar? Não, peraí, então eu vou perder um filho? Como é que eu vou ter consciência? Para! Nessa hora. Para! Então, assim, você não errou, você fez o que você achou que era certo. Tá tudo bem. O Rafa com certeza vai entender isso. Com certeza. Amigo, você vê um guardanapo pra mim, por favor? Você quer pegar ali um pouquinho do... Não, eu falo porque eu tô
Daqui a pouco não tem mais mão, obrigada. Mas você não errou. Você não errou com o Rafa. Muito pelo contrário. Você é mãe. Eu fiz acertos. Exatamente isso. Mas foi muito doloroso ele vendo. Foi. Ele pegou ela no colo e falou que não era justo. Eu nem sabia. Que ele sabia o que era justiça. Gente do céu. Mas o Rafa é muito inteligente. Eu já falei, ele é fora de curva. Eu não vou esquecer que você falou para mim no mesmo dia que ele falou que já tava aqui esperando outro irmão. Nossa, se depender dele. Eu tinha um time de futsal. Você tinha acabado de perder ele falando, mãe, quero um outro irmão. Como que você lida com seu luto no dia a dia, amiga? Eu lido de uma forma muito tranquila. Apesar de não ter sido uma coisa fácil, eu lido de uma forma muito tranquila. Eu me considero muito... Eu sou muito objetiva, eu sou muito prática. Aconteceu. Aconteceu, eu vou fazer o quê? Eu posso tirar algo do que aconteceu e levar pra minha vida. Eu fico triste, eu fico triste. Eu tenho meus momentos de chorar. Existem situações gatilho pra mim. Esses tempos atrás, eu tava pegando um vizinho meu na escola. A escola em questão é a mesma escola que o Gabriel e o Rafael estudaram. E aí eu vi, na portaria indo embora, um dos menininhos da sala do Gabriel, com a mãe dele tava brigando um monte com ele lá, chamando a atenção dele. Mãe, criança fazendo bagunça, normal. Tá tudo bem. Só que a hora que eu vi, porque eu lembrava dele bebezinho, né, na turma do berçário. E hoje ele tá no C2. Ali pegou. E a hora que eu vi, eu queria chamar a atenção dela, falar, para de brigar com ele, meu. E assim, no dia a dia, algumas situações pegam. Mas eu tenho que me permitir sentir. Tipo assim, eu não posso ficar engolindo meu choro, ai, bola pra frente. Não, meu, tô triste, vou chorar mesmo. Se bobear, coloca uma música triste ainda pra sentir tudo que eu tenho pra sentir e pronto. Acabou também. Acho que essa praticidade com que eu levo a vida me deixou um pouquinho mais forte. Um pouco mais... fez ser um pouco mais tranquilo pra mim. Porque eu não questiono. Eu não questiono Deus. Eu não paro e fico perguntando por que Deus? Por que meu filho? Por que comigo? Por que minha filha? Por que comigo de novo? Eu não questiono. Se eu questionar, eu não vou chegar a lugar nenhum. É só ter fé que algum propósito existe. É não questionar, é só aceitar o destino. Aceitar que os planos de Deus são maiores que os meus, aceitar que eu não sou ninguém pra questionar. E é isso. Que a gente não tem controle. Que a gente não tem controle de nada, que a gente não tem... que não é no nosso tempo. Por mais que a gente queira tudo ser no nosso tempo. E pra mim foi uma coisa muito difícil, porque pra mim era tudo no meu tempo, do meu jeito. E aí a gente não tem mais nada pra ter controle quando a gente percebe isso, né? E como vem sendo maternar com o Rafinha? Rafael é incrível. Meu príncipezinho. Ele é um príncipe mesmo. Ele é um príncipe. Ele entende hoje o que aconteceu. Ele ainda pede irmãos. E ele não gosta de falar de morte. Há um tempo atrás também eu acabei perdendo meu tio, não era tão próximo de mim, mas essa situação fez com que ele lembrasse de mortes. Então ele foi ao velório e ele não gostou, ele pediu para ir embora, e aí depois do falecimento do meu tio, que ele via muito mais meu tio do que eu, tá? Ele ia com a minha mãe, ele foi com a minha mãe. Eu ia com a minha mãe na casa do meu tio várias vezes na semana, então assim, eles se viam bem mais. Não era uma situação de apego, o meu tio ele era doente, então não era nada que o Rafael tivesse um apego grande. Uhum. Mas o fato dele ter morrido também, do nada, eu acho que foi um gatilho pro Rafael. Então depois disso ele não quer falar de morte. Eu mostrei um vídeo seu e da Babi. Pra ele, eu tava vendo o seu story, na verdade. E aí ele ouviu a música
E ele quis me ver. E aí ele perguntou se era minha amiga. Aí eu falei, filho, esse vídeo é porque a Babi faleceu. Aí ele, eu não gosto de falar de morte. Ai, meu E aí ele Deus. não quis mais ver. Então, assim, hoje ele evita esse assunto e eu respeito o tempo dele também. Se ele não quer conversar, tá tudo bem. Uhum. Mas, assim, no mais, ele só me ensina. Ele me ensina muito todo dia. Ele tem uma personalidade muito forte. Parece com quem? Parece meu filho. Ele realmente, E ele sabe os direitos dele, tá? Eu ensino muito bem isso. Mas assim, eu chamo muita atenção dele. Ele é muito arteiro. Só que ele é extremamente inteligente. Ele é um cavalheirinho. Ele gosta de me dar flores. Ele gosta de acordar. Ele gosta de café na cama. Ai, gente. Esses dias ele... Mãe, amanhã você me acorda com café da manhã na cama? Acordo. Gente, Acordo o sim. Rafa. Não tem nem o que falar do Rafinha, gente. E aí, esses dias... ele ainda não tem noção do que é uma patada, né? Quando a gente é grosso com alguém. Eu tava fazendo tarefa da escola com ele. Meu filho, faz assim. Daí ele... Mamãe, eu faço como eu quiser. Aí eu falei, você tem razão. É seu filho, amiga. Razão você tem. Assim, ele é incrível. E assim, eu acho que o fato dele ser muito inteligente, não é porque é meu filho não, tá? Não é porque é meu filho não. O fato dele ser muito inteligente, ser autoconsciente também, eu sou uma pessoa muito autoconsciente, eu acho que ele puxou de mim. As piores na terapia. As piores na terapia, porque nada do que você fala Vai tá bom. vai tá bom. Aham. Eu já pesquisei tudo, antes. E ela foi estudante de psicologia ainda, então... Eu até esqueço que tá gravando, é pra lá. Mas eu acho que pra ele é muito pior lidar com sentimentos, porque ele tem muita consciência de E tudo. ele é muito novinho, passou por muita coisa tão cedo, né? Exatamente. Então, assim, hoje, tadinho, ele mal tem tempo livre. Porque pra poder ajudar ele a lidar com tudo na vida dele, porque tem muita energia também, além de tudo. A gente acabou tendo que colocar ele no esporte. Então, a gente colocou ele no futsal, na natação, pra poder gastar energia. Tava fazendo terapia, tava fazendo acompanhamento com psicopedagoga, porque ele regrediu na escola também, depois da perda da Laura. Ele teve uma questão muito grande de agressividade, de desobediência, sabe? E, enfim, não tem sido fácil, mas ele tá aprendendo, ainda tá... Tem tempo. E ele é muito esperto, ele vai tirar de letra. Vocês são uns pais incríveis. Muito obrigada. Incríveis. Admiro muito tudo que vocês vêm fazendo pelo Rafa. Obrigada. É incrível. A gente se esforça muito, Jefferson. Eu sei que é sobre maternidade, sobre mães, mas não conseguiria sem o Jefferson. Não tem como, né? O Jefferson é um pai incrível, marido incrível. E assim, às vezes eu tô simplesmente, amor, não dou conta, não consigo. Hoje eu tô triste. E aí ele E vai aí lá. eu vou deitar e aí ele nem vai me chamar, nem pensa. Meu amor, pra finalizar, o que você poderia deixar de recado para as mães que estão passando por esse período de luto? Gente, mães, não é fácil, mas a gente tem que se permitir sentir. A gente tem que se permitir chorar. A gente tem que validar a nossa dor, porque ninguém vai validar ela pela gente. Então a gente tem que validar a nossa dor, chorar se precisar chorar, conversar com quem quer escutar a gente. O que mais me ajudou foi falar, foi conversar, principalmente com você. A Larissa é uma das pessoas que mais me ouviu. E eu acredito que falar tira um peso de dentro da gente. Então, assim, a gente não consegue mudar o passado e a gente precisa reaprender a viver. Cada um de um jeito, cada luto de um jeito, cada luto num tempo, mas a gente precisa reaprender a viver e cuidar da gente. O que foi, foi. O que fica são histórias, memórias, em alguns casos fotografias, em outros não. E é isso, a gente precisa se permitir sentir e começar de novo. Eu acho que não tem muitas palavras. Não, se eu falar muito eu choro, então... Pra finalizar, amigo, pega pra mim, por favor. Te trouxe algo especial pra agradecer por você ter vindo. Obrigada, amigo. Meu amor, eu amo muito você. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Feliz Dia das Mães.
Gente, eu ganhei um bom. Amei, amiga, obrigada. E o episódio de hoje está sendo gravado no King's Café, aqui em Londrina. O King's Café tem uma proposta moderna, com ambiente bem estruturado e um cardápio diverso, com cafés especiais, bebidas criativas e opções perfeitas para diferentes momentos do dia. E vou dizer, eu sou extremamente apaixonada por diversas opções que tem no cardápio. Vale muito a pena experimentar e, claro, se arriscar, porque a gente precisa experimentar algo novo nessa vida. Gente, até um próximo episódio.